É com grande alegria que nós estamos aqui no Canal e Família, esse espaço criado com o propósito de juntos estudarmos diariamente a Palavra de Deus. Você faz parte desse ministério, você é muito importante para nós e juntos vamos estudar. Não esqueça de fazer seus comentários, deixando aqui nos vídeos comentários diariamente, fazendo também a sua inscrição, se você não é inscrito ainda, e compartilhando para que esse ministério cresça e abençoe mais vidas. Nós estamos estudando a lição número 4, em defesa da verdade. Uma lição fantástica, mas muito profunda. Requer estudo, requer oração, bastante leitura. Mas com a ajuda de Deus, nós vamos conseguir. A lição desse domingo, 21 de abril, fala de perseguidos mais triunfantes. É uma mensagem desafiante que nós vamos juntos estudarmos a partir de agora. Antes, vamos fazer a nossa oração pedindo a presença de Deus conosco. Oremos. Nosso Pai amado, nosso Deus querido, muitíssimo obrigado por estar conosco, nos dando esse espaço e esse momento para juntos estudarmos a Tua Palavra. Que nós sejamos guiados nesses ensinos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo deste dia começa com a pergunta número 1. Acompanhe aí conosco. Ele pede para ler Daniel e Apocalipse e faz a seguinte questionamento. A que período de tempos proféticos essas passagens se referem? Então, aqui é importantíssima a leitura desses dois textos, vai ser a base do nosso estudo de hoje. Nós vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 12, versos 6 e 14. Eu vou pedir ao Júnior que leia para nós esse texto, para nós deixarmos aqui a nossa sugestão de resposta. Então vamos acompanhar a leitura aqui de Apocalipse. O texto de Apocalipse é o capítulo 12, primeiro versículo 6, que diz assim: A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Nós seguimos para o versículo 14, que completa a leitura. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Muito bem. Então, aqui, a que período esses textos estão se referindo? A 1260 anos proféticos, que correspondem a um tempo, tempos e metade de um tempo. No estudo de hoje, é muito importante, como o papai já trouxe aí na abertura, essa consciência de que nós precisamos fazer o estudo em oração, com leitura, com entendimento, buscando entender o significado de cada uma das coisas que são ditas aqui. Na introdução, nós vamos ver que a lição diz que sempre que o povo permanece fiel a Deus, Satanás se ira, né? Isso causa raiva nele e ele passa a perseguir a igreja, perseguir os fiéis. E nós vimos isso, já trouxemos aqui no estudo de sábado, durante vários períodos da história a igreja é perseguida. E na lição de hoje, que é baseada aí, como o Alexandre trouxe as referências na pergunta 1, no texto de Daniel, no livro de Daniel, e no texto de João, no livro de Apocalipse. E nós recebemos aqui referências sobre um determinado tempo. Que tempo é esse? Nós vamos estudar ao longo desta lição. E o conceito de tanto de Daniel quanto de Apocalipse é que durante esse período de perseguição, esse período sombrio, Deus permanece fiel com seu povo. Deus dá formas de escape, de fuga, e o protege dessa perseguição ferrenha do inimigo. A lição vai dizer que os fiéis foram sustentados por Deus, vai dizer que a palavra os fortaleceu, e à medida que esse conflito se alastrava nesse longo e sombrio período, Deus os sustentou. Inclusive, né, Júnior, um texto que aparece aí é que Deus preparou um lugar para essa igreja no deserto. Em meio Fantástico. a essa situação difícil, né? Isso.
E é importante, né, nós termos a compreensão que, como nós estamos estudando textos proféticos, essas passagens são simbólicas, né? Então, quando ele fala que preparou um lugar no deserto, ele está querendo mostrar isso, que Deus preparou um escape, um livramento para os fiéis, né? A nossa lição, ela continua e ela vai trazer a compreensão desse período específico, né? Nós vimos aí nos textos bíblicos que os autores falam de um período de 1260 dias. E aqui o autor traz a nossa compreensão baseado nos textos que está em Números, capítulo 14, verso 34, e Ezequiel 4, verso 6, que dias se refere a anos, quando nós falamos em profecias. Então, a cada um dia é um ano em profético, né? Então, aqui seriam 1260 anos, né? Ele traz mais ainda, o texto fala de tempo, tempos e metades de um tempo. Ou seja, nós teríamos ali 3 tempos e meios, né? E aqui o autor ele nos coloca que esses tempos, 3 tempos e meios, multiplicado por 360 dias, vai equivaler a 1260 anos proféticos, como está em Daniel e em Apocalipse. Essa compreensão é algo muito importante para o aprendizado da lição. Como eu falei na abertura, é um assunto, é um tema denso, o autor da lição, o pastor Feeling, ele trabalha a lição para alguém que já conhece, que já estudou, para nós que já estudamos, já fizemos estudo de Apocalipse, de Daniel, então tem muita linguagem profética. E a linguagem profética, ela é cheia de simbolismo, né? Fala de mulher referindo-se à igreja, fala-se de dia profético referindo-se a ano, tá certo? Então, são linguagens que nós precisamos nos apropriar delas para poder tirar os ensinamentos corretos. Pai, e fazendo uma observação, então, aqui no nosso estudo, nós tentamos facilitar essa compreensão. Nós vimos até agora, pelas passagens bíblicas, que nós temos aí um período específico. A referência de tempos ou de anos é a mesma, um período de 1260 anos na história em que a igreja, que é a mulher que foge para o deserto, seria perseguida, um período de perseguição. Comenta para a gente, aprofunda um pouco essa parte que a lição traz aqui, e de quando começa esse período de perseguição e até quando ele vai durar, para a gente ter uma noção desses acontecimentos na história, da profecia dada por Deus na história. Sim. A lição, ela trabalha isso já na parte final, quase final aqui, mostrando que esses 1260 dias, que são anos proféticos, começam em 538, depois de Cristo, quando a igreja romana passa a ser a igreja oficial e as tribos bárbaras que tinham invadido a Europa e que 3 delas estavam sitiadas ali, estavam localizadas em Roma, elas foram expulsas de Roma. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana passa a ser a igreja oficial. Tá? Então, o Papa passa a ser o cabeça da igreja. E, a partir daí, percorre-se 1260 anos, chegando até 1780, 98. Já na Revolução Francesa, no período em que Napoleão Bonaparte era imperador francês e estava ali expandindo o seu império e vai bater de frente com a Igreja Católica. Papa vai ser aprisionado, tudinho. Então, é um período longo, é o principal período de perseguição dos fiéis cristãos, perseguido muitas vezes pela própria igreja cristã, e que Deus vai abrir os braços como uma águia e vai levar ao deserto, uma figura também de linguagem, para consolar essa igreja, para apoiar essa igreja, para sustentar essa igreja. Louvado e bendito seja o nome de Deus. Muito legal, né? Então é importante nós terminarmos esse estudo
com essa lição, trazendo essa lição para nós, né? Esse exemplo, né? Esse exemplo de fidelidade dessas pessoas. Acho que isso é o mais importante. Nós termos a confiança em Deus de que se nós decidirmos ser fiéis a Ele, Ele vai estar do nosso lado, vai nos sustentar. Né? Inclusive, a lição trouxe aqui também a referência do Salmo 46, né? Que é um salmo famoso, nós estudamos no trimestre passado, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, que nós possamos nos firmar nessa verdade, né? Ter esperança e permanecer firme ao lado de Cristo.